Vamos procurar serenar um pouco os nossos espíritos e invocar de Jesus, o nosso irmão maior, as suas bênçãos, as suas luzes, para que continuemos mantendo a nossa tranquilidade, o nosso bem-estar espiritual, de tal forma que o congresso seja útil às nossas necessidades mais prementes, que são as necessidades espirituais. Muito bem. Vocês sabem que, na antiguidade, as questões espirituais ficavam, de certa forma, cingidas a determinados ambientes. Costuma-se dizer que a luz vem do Oriente. Pois bem, naquelas paragens, as criaturas que aceitavam a realidade do espírito e que, através de práticas mediúnicas especiais, se comunicavam com os espíritos desencarnados, não eram praticamente criaturas do povo, eram verdadeiros privilegiados, entre aspas. As comunicações espirituais, as práticas ocultistas se processavam na intimidade dos templos iniciáticos, de forma que uma pequena parcela de toda aquela sociedade se beneficiava com este contato e tinha condições de auferir algum ganho de natureza moral. Com o passar dos tempos, estas ideias a respeito de espiritualidade foram se transferindo pouco a pouco aqui para o nosso ambiente ocidental. As religiões cristãs, de certa forma, contribuíram para disseminar o pensamento espiritualizado. No entanto, ainda hoje, no presente momento, grande parcela de cientistas e de estudiosos do comportamento humano não aceitam a realidade espiritual. Apesar disto, nós afirmamos: o espírito é uma realidade. A partir dos meados do século XIX, os senhores sabem que, por meio de Allan Kardec, o mundo maior pôde concretizar aqui na crosta os anseios do Consolador prometido. A visão da espiritualidade que nos foi trazida por Allan Kardec permitiu que nós pudéssemos descortinar novos horizontes para a humanidade. E a mensagem espírita trouxe repercussões muitíssimo importantes, principalmente no campo da filosofia, da ciência e da própria moral religiosa. Se os senhores abrirem o livro dos Espíritos, lá na parte introdutória, vão verificar que logo no início daquela portentosa obra, Kardec acena com a possibilidade do ser holístico, quando ele afirma que o homem encarnado está constituído pela alma, o foco de inteligência, pelo perispírito, o corpo energético que serve de elo de ligação entre o espírito e a matéria, e finalmente constituído aqui na crosta
pelo seu envoltório mais externo, que é o campo orgânico, semelhante aos demais animais, dos outros seres vivos, e animado pelo mesmo princípio vital. Se nós nos basearmos no discurso kardeciano, nós podemos inferir que o homem encarnado nada mais é do que o resultado da interação muito íntima entre o espírito e a matéria. Forma-se como que uma unidade. Muito embora nós saibamos que é do espírito, que é o foco de inteligência, que é a essência do ser, lá das profundezas do psiquismo de profundidade, partem as energias diretoras da vida. Então nós ficamos a raciocinar. Se o espírito, segundo informações de Jesus, do nosso mestre, se o espírito representa parte da divindade, é uma projeção da divindade, e nós escutamos que a criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. O Cristo dizia: vós sois deuses, com D minúsculo, brilha a vossa luz. Nós quedamos no raciocínio que nos leva a uma série de conjecturas. A nossa essência é pura, porque ela representa a projeção da divindade. Mas por que esta opção pelo mal? Por que este comportamento desequilibrado? Por que a vivência de tantos desequilíbrios, de tanta desarmonia? E elas vêm nos acompanhando através dos séculos, dos milênios. Por que estas coisas acontecem? Será que o mal tem condições de contaminar o bem? Será que o mal tem condições de contaminar a minha essência, que é pura? Nós imaginamos que as coisas não sejam bem assim, porque o mal não contamina o que é bom. Pelo contrário, o bem sempre faz com que, por uma necessidade de equilíbrio, o mal se converta no bem. A essência sendo pura, ela é incólume. Não nos esqueçamos, porém, que após Kardec, outros pesquisadores aqui estiveram, outros cientistas, encarnados e desencarnados, e ampliaram um pouco mais esta nossa visão a respeito do homem holístico, a respeito da complexidade energética do ser. Então, baseados num destes espíritos, que certamente nos influenciou bastante, porque a massa de conhecimentos que ele nos legou é tão grande que nós passaremos o resto de nossas reencarnações estudando cada vez mais André Luiz e aprendendo com ele. André Luiz faz menção a corpos energéticos. Ele trouxe uma mensagem muito interessante. Ele procurou adaptar aqui ao conhecimento ocidental aquele conhecimento que antes vigia lá no Oriente, porque os orientais sabiam da seriação energética do ser. Eles sabiam que entre o espírito e o campo físico existiam outras etapas, outros corpos que se diferenciavam pela gradação vibratória, mas tudo isso faz parte deste complexo. E é preciso que nós tenhamos ciência destes detalhes para que possamos compreender melhor as próprias parábolas, palavras, exemplos de Jesus. Imaginem vocês, o espírito
Ele só evolui mediante subordinação a duas leis consideradas cósmicas: o princípio da reencarnação e o princípio da causa e efeito. Hoje, eu tenho uma certa experiência neste campo, como decorrência do convívio com outros profissionais de saúde. Hoje, certos comportamentos anômalos, certos transtornos mentais, certos desequilíbrios, certas enfermidades complexas que fogem à alçada da medicina, nós sabemos que tem origem não no campo físico. A nossa medicina está preparada para examinar o campo físico, para esquadriar tudo aquilo que esteja dentro deste universo matemático. Mas nós, espíritas, graças ao nosso conhecimento, a nossa cultura adquirida com a obra da codificação, com a obra de André Luiz e de tantos outros, nós sabemos que as mazelas, os problemas, eles atingem instâncias energéticas mais profundas da nossa complexidade. Para que nós evoluamos, é necessário que aos poucos nos desvencilhamos destes verdadeiros nódulos de condensação energética negativa, destes verdadeiros morbos psíquicos que se encontram intimamente aderidos à nossa intimidade energética. Então as pessoas dizem: se o ser humano comete uma maldade, se ele afronta a lei de causa e efeito, ele se compromete energeticamente, ele está maculando o espírito. Aí nós podemos aduzir: não é bem assim. O espírito continua incólume porque é a essência. Mas todo mal que nós cometemos, todos os nossos equívocos, repetidos durante séculos e séculos e séculos, nesta trajetória evolutiva, permanecem aderidos, sim, às nossas essências, às nossas instâncias energéticas mais periféricas. Digamos que a matriz, como costumamos falar, perispirítica, retenha boa parte deste morbo psíquico. O nosso campo mental também se compromete. Segundo André Luiz, conforme informação dele no livro Nosso Lar, o próprio campo causal, o corpo causal, ele pode reter estes morbos psíquicos de tal forma que, em reencarnações vindouras, a criatura pode se ressentir em virtude das ressonâncias vibratórias patológicas que existem na nossa intimidade. Até onde saibamos, o corpo causal absorve as energias desequilibradas, barônticas, pesadas, mas a partir daí, não. Porque ao espírito, que é a essência divina, nós só incorporamos os aspectos positivos da nossa existência. O espírito se engrandece sempre às custas do bem. Portanto, só as nossas experiências enobrecidas é que são transferidas diretamente para a essência. E é isto que faz com que a nossa luz comece aos poucos a brilhar com mais intensidade. Este tem sido o nosso esforço. Todos nós nos consideramos espíritos de mediana evolução. Uns mais bem constituídos do ponto de vista de maturidade espiritual, outros ainda presos à retaguarda da jornada, mas todos nós
trazemos na nossa intimidade estes focos de desarmonia. Muito embora lá no íntimo a nossa luz já comece a brilhar de uma forma bruxuleante, ainda um tanto vagarosa, mas ela começa a brilhar. E isto permite os impulsos evolutivos. É isto que faz com que nós aspiremos um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo mais pacífico. Quantas vezes nós escutamos as criaturas falarem: eu estou cansada de tanto sofrimento. Se o indivíduo é um pouco mais esclarecido e tem ciência das leis cósmicas que embasam o processo evolutivo, a reencarnação e a lei de causa e efeito, ele complementa: eu estou cansado de sofrer, mas eu sei que eu tenho condições de me melhorar. Eu sei que eu trago dentro de mim a potencialidade dos deuses. Eu sou filho de Deus, portanto eu sofro hoje. Eu enfrento problemas, dissensões, desarmonias no presente momento, porque elas são transitórias. Mas eu tenho condições de me reestruturar às custas de um pequeno esforço no campo do bem. E é assim, aspirando sempre o bem, que nós nos tornaremos logo mais adiante um homem de bem. Allan Kardec, realizando aquele estudo fabuloso a respeito dos problemas da vida e da morte, da filosofia, da ciência, ele trouxe para o contexto do Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo muito interessante, mais um entre tantos que estão sendo analisados aqui neste conclave. Está lá no capítulo 17. Sede perfeitos. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede perfeitos. Procurai sempre a melhoria. Às vezes em consultório, a gente conversando com aquelas criaturas mais oprimidas pelos ressentimentos e mágoas, aventados aqui pelo companheiro que me antecedeu, porque este é um dos problemas muito sérios e nós vamos também tecer algumas considerações sobre estes aspectos que nos impedem, de certa forma, o impulso evolutivo pleno, mas que serve de estímulo para que nós exerçamos um certo esforço no sentido da nossa reforma íntima. Estas criaturas muito sofridas e chorosas, e nós conversamos, dialogamos, às vezes mais ou menos assim: o que você está vivenciando, eu sei que tem aqui no nosso contexto a propriedade de lhe provocar mágoas, ressentimentos. Você está entristecida com os acontecimentos, as coisas não saíram como você desejava. É natural esta indignação, é natural que você se ressinta e se sinta até mesmo abandonada por Deus, muito embora você seja uma criatura cristã. Mas lembre-se, eu vou te tratar com os meus medicamentozinhos. Eu vou me esforçar no sentido de que você recobre o seu reequilíbrio, a sua harmonia. Mas não se esqueça de que existem criaturas que sofrem muito mais do que você. Você chora por um determinado fato. Este fato assumiu uma importância descomunal para você, porque sempre costumamos, não é, aumentar as nossas dores. Elas são sempre as maiores,
as nossas mágoas, os nossos desequilíbrios, as nossas desventuras, são sempre os maiores. Nós não olhamos para o lado de lá, para fora das paredes de nossa casa, para fora das paredes do consultório, para enxergar tantos problemas, às vezes muito mais complexos, vivenciados por criaturas que se mostram muito mais equilibradas do que nós. Eu digo, não exageremos um pouco com as nossas dores. Não se sinta tão pequenina, tão humilhada, tão vencida pela vida, porque Deus espera de você uma reação totalmente diferente deste comportamento que você está vivenciando. Você é luz, você é uma estrela. Você está nesta reencarnação para brilhar. Feche seus olhos e sinta este sol resplandecente vibrar na sua intimidade. Vamos fazer uma vivência muito rápida aqui neste consultório. E desta forma, nós começamos a ensinar aos poucos as criaturas a realizarem aquele mergulho tão necessário na intimidade do ser, em busca da própria luz. Dizem que os iniciados, aqueles que têm mais costume com as práticas meditativas, que conseguem se abstrair dos problemas ambientais e que vão aos poucos aprofundando cada vez mais este mergulho no si, num determinado momento, eles são tomados por um verdadeiro êxtase místico, por uma surpresa profundamente agradável, que é o encontro com a essência crística, com o eu crístico, que é o encontro com a luz interna. Ela brilha numa intensidade tal que alguns místicos, no início de suas práticas meditativas, eles tiveram problema de visão, a exemplo de Paulo, quando diante da luz crística. E são tomados por uma verdadeira sensação de alegria e de harmonia. Dizem que as criaturas que conseguem este encontro com a essência divina, elas são capazes de modificar imediatamente certos comportamentos inadequados para comportamentos mais adequados. Dizem até que criaturas mais ligadas às viciações terrenas, às viciações materiais, quando aprenderam esta metodologia introspectiva, a partir de um determinado momento, puderam ter este encontro com a essência crística e se converteram, e se transformaram, porque, embora se sentissem ombreadas com a lama, verificaram que na essência, a luz belíssima que vibrava na sua intimidade, era capaz de fazer com que o seu espírito se engrandecesse, o seu espírito se expandisse, o seu eu consciencial, e ele pudesse entrar em sintonia direto com a majestade cósmica, porque tudo isto nos pertence, tudo isto nos foi dado por Deus. O homem de bem, caríssimos companheiros, é aquele que no momento atual está perfeitamente consciente desta necessidade de interagir, mas interagir sempre de uma forma positiva consigo e com os que lhe rodeiam. À medida que nós aprendemos a interagir com o nosso eu crístico, e que nós nos sentimos iluminados pelas vibrações do nosso eu,
nós expandimos esta aventura e passamos a nos relacionar melhor com os nossos semelhantes. É assim que o iniciado... E por que o espírita não pode ser considerado um iniciado? Nós somos iniciados, sim, nas coisas do espírito. Nós não passamos por aqueles processos tão complicados de antigamente, de outrora, quando o adepto era submetido àquelas práticas extravagantes, para poder ser admitido no ciclo dos iniciados que podiam frequentar os templos sagrados. Hoje, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus e que nos foi trazido por Kardec, aí está, patrocinando uma verdadeira revolução científica, social, religiosa. Aí está, nos colocando em contato tão íntimo com aqueles segredos guardados a 7 chaves no mundo de antigamente. Aí está, nos mostrando a realidade da vida espiritual. Nós somos viajores, sim, interplanetários. Quantos não vieram de fora, de outros orbes, e que estão aqui ajudando a nós que ainda labutamos na retaguarda da jornada, como modelo de vida. Quantos benfeitores já não nos visitaram? Quantos avatares? Deus nunca nos abandonou. O convite ao homem de bem está na ordem do dia por parte da divindade. É um convite perene. Por maiores que sejam as nossas agruras, por mais triste que estejamos, no presente momento, vivenciando esta verdadeira revolução social que os senhores estão assistindo através da mídia, problemas de crime, problemas de latrocínios e desonestidade, o mal começa a se destacar. Os senhores estão percebendo? O mal começa a se destacar. Antes tudo isto permanecia encoberto, e aqueles indivíduos que portavam paletó e gravata não eram maculados. Mas hoje observem que o mal está vindo à tona, que a sociedade está tomando conhecimento daqueles que são honestos e daqueles que são desonestos. Parece que nós estamos vivenciando o momento crucial da separação do joio e do trigo. Há um convite perene na nossa intimidade, porque nós somos essência crística, e daí a nossa vontade, o nosso anseio de nos melhorarmos. Mas temos que conviver momentaneamente com o mal. O mal é uma degeneração momentânea do bem. O nosso impulso inicial é para o bem. O bem é sempre uma manifestação espontânea. Já aconteceu com vocês de encontrarem alguém e ele falar assim: ô fulano, há quanto tempo eu não lhe vejo, eu queria tanto encontrá-lo, eu queria lhe agradecer aquele benefício que você me prestou, e você diz assim: eu? Quando? Um certo momento em que eu estava muito preocupado e necessitado de um apoio, você passou por mim, disse uma palavra, você me estendeu a mão, você me ajudou desta ou daquela forma, e a gente se esquece. Porque a nossa essência é boa, porque nós estamos preparados por Deus para convivermos com o bem e para manifestarmos o lado positivo da nossa essência. E você não se lembra. Mas o mal exige uma elaboração do nosso psiquismo muito maior. O criminoso, ele almeja um assalto, um assassinato.
ele passa semanas, meses se preparando, observando a vítima, seus costumes, os seus hábitos. Então ele vai elaborando cada vez mais no seu campo mental a maldade que será desencadeada com um desfecho fatal. Então, para que nós prejudiquemos alguém, é necessário que nós nos submetamos a um esforço psíquico muito maior do que a realização do bem, muito maior. Eu não falo aqui daquelas contingências corriqueiras. Os senhores sabem, mais uma vez, voltando a frisar, que somos espíritos de mediana evolução e, portanto, muito ainda sujeitos à convivência íntima com as nossas emoções básicas. Distribuamos por aí comportamentos infelizes, comportamentos equivocados. Olha a ira, uma emoção básica. Olha o medo, medo que às vezes torna-se patológico e que impede uma vivência legal da criatura perante os desafios da existência. Olha as paixões, as paixões. Quando em excesso, estas paixões comprometem o nosso ser, porque habitualmente o indivíduo excessivamente apaixonado, quer no campo dos sentimentos afetivos, quer apaixonado por um time de futebol, quer apaixonado por um partido político, por estas coisas que fazem parte da nossa vida de relação, o indivíduo excessivamente apaixonado, ele perde as condições de autocrítica. Ele se torna um fanático e ele age sob o impulso puro de suas emoções descontroladas. No dia a dia, nós cometemos equívocos, os mais variados. Alguns mais intensos, outros veniais, por conta das emoções básicas que ainda borbulham na intimidade do nosso ser. No entanto, uma coisa é certa: os psicólogos de vanguarda, a medicina psicossomática, os espíritos benfeitores desencarnados costumam dizer: apesar dos males, nós não podemos guardar remorsos, sentimentos de culpa, porque se você perde uma reencarnação toda vivenciando um sentimento de culpa, e aquilo se intensifica e se torna uma ideia profundamente obsessiva, você quebra a sua estereotipia dinâmica e você não exercita as suas qualidades como homem de bem. Você não aspira a este estado de homem de bem, já que cidadão do universo, vamos deixar para lá, é uma coisa que se encontra, digamos, que num pedestal bem mais alto. Mas nós somos homens de bem, quer aceitemos ou não, quer no momento estejamos ainda imbuídos com comportamentos equivocados, mas nós somos homens de bem, porque Deus assim o quer. É preciso apenas que nós despertemos. No livro dos Espíritos, mais adiante, o codificador faz uma análise muito interessante daquilo que nós conhecemos como lei natural. O que é a lei natural? É a lei de Deus. Nós estamos subordinados às leis naturais, às leis de Deus. Estão lá relacionadas algumas. No entanto, existe um aspecto que o codificador chamou a atenção. A lei mais importante que nós estamos submetidos com a intenção de nos tornarmos homens de bem, é a lei de justiça, de amor e de caridade.
nós não conseguiremos evoluir sem que estabeleçamos uma sintonia muito íntima com a lei de justiça, de amor e de caridade. É vivenciando... Quanto? Já? Eu tinha ainda a parte prática para mostrar para eles como é que estas coisas influenciam no comportamento patológico das criaturas. Mas vamos ficando por aqui, queridos companheiros, e alertando para este detalhe. Lembremos-nos sempre destas 3 palavrinhas: a lei de justiça, de amor e de caridade. Aprendendo a conviver melhor com o nosso próximo pelo exercício do respeito. Isto eu sempre costumo frisar em alguns seminários, que tem uma validade muito grande para o contexto familiar. O respeito dentro do lar. Amor e caridade. A beneficência, a tolerância que devemos desenvolver. É muito comum nós não nos acertarmos porque não sabemos tolerar o nosso semelhante. Tenhamos um pouco mais de paciência e aprendamos a tolerar. E certamente estaremos marchando a passos célere para que nos tornemos, logo, logo, homens de bem e possamos gozar desta interação mais íntima com o mundo maior que nos protege e que, a serviço do Cristo, espera que cada um atinja o quanto antes. Fiquem com Deus. Um bom descanso e até a próxima oportunidade.